falou: eu vou subir até acima de Deus, eu vou ser maior que Deus. E ele se rebelou, e ele conseguiu. Olha só como que o nosso adversário, ele é sutil, ele é persuasivo. Ele conseguiu convencer 1/3 dos seres angelicais a se rebelarem contra Deus. Ele convenceu: nós vamos vencer, vem comigo, a gente vai destronar o trono de Deus e vamos assumir o controle aqui nos céus. E 1/3 dos anjos acreditaram naquilo que Lúcifer tinha falado. E a palavra de Deus diz que ele foi expulso da presença de Deus, ele e os anjos que se rebelaram com ele, e foram lançados fora. E hoje esta guerra que nós travamos é exatamente contra, agora não mais Lúcifer, mas Satanás, o diabo, o adversário, e contra os anjos decaídos, que são os demônios. É contra eles a nossa luta. E Satanás, ele é muito organizado. Ele coloca anjos específicos para trabalhar, para agir na vida do homem em áreas específicas. Então ele destaca anjos, demônios. Você vai agir na vida sexual daquela pessoa, detona a vida sexual dele, leva para a promiscuidade, leva para o homossexualismo, leva para o adultério, age na vida dele, perturba ele 24 horas por dia, não dá descanso, não dá sossego. É isso que ele faz. Destaca outro anjo: você vai agir com uma ação de vício, leva ele para as drogas, leva ele para a cocaína. E aí Satanás, ele vai distribuindo, ele vai se organizando. E isso ele procura fazer sobre a raça humana, destruir aquilo que Deus criou. Porque a ira do diabo é muito grande sobre nós, que nós temos um privilégio que ele não tem. Ele vai reinar no inferno para todo sempre. Ele não queria reinar, então ele vai reinar no inferno para todo sempre. Mas nós fomos criados para reinar com Cristo na presença de Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. E a ira do diabo é muito grande, e ele se levanta também contra a igreja. E você pensa que ele não vai agir também contra a igreja? Você pensa que ele não vai destacar demônios para agir em áreas específicas sobre a vida da igreja? Ele vai fazer isso. Porque muitas vezes nós pensamos, nós temos aquela visão: entreguei a minha vida para Deus, agora eu estou livre. Engano seu. Agora é que você vai ver o couro pegar. Agora é que você vai ver a tentação, o inimigo se levantar. Agora é que as coisas vão ficar difíceis. Porque a palavra de Deus, ela nos declara, o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Você vai ter dificuldade, vai passar por luta, vai ser tentado. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos a segurança que Deus nos capacita a sermos vitoriosos nesta guerra. Amém, igreja? Amém. Satanás, o nosso adversário, ele já está derrotado, não tem poder sobre as nossas vidas. Mas por que então ele manda os seus demônios para nos perturbar? Porque ele sabe que a nossa vontade de decisão, muitas vezes ela é volúvel. Muitas vezes nós abrimos a guarda, e quando nós abrimos a guarda, é aí que ele procura fazer com que a legalidade do pecado seja instaurada, e assim nos afasta de Deus. Satanás, ele lança setas inflamadas de pensamentos e sentimentos na nossa alma. Ele bombardeia a nossa alma, para que a nossa alma fique desequilibrada, e assim nós venhamos abrir a guarda e venhamos a tomar uma decisão errada, e aonde
o pecado ele vai se manifestar, e isso vai nos afastar de Deus, e vai trazer problemas na nossa vida, porque o pecado traz problemas. Ele não somente nos traz problemas a nível espiritual, te afasta de Deus, mas ele também te traz problemas a nível social, a nível de família, de igreja. Ele traz várias consequências na vida do cristão. Então nós precisamos estar atentos a esta guerra que é travada no dia a dia. Ainda em Efésios, não foi? Ainda em Efésios 2,6 a palavra de Deus diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual que é a posição da igreja? É uma posição de autoridade. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, de toda potestade, de toda hoste do inferno. Esta é a nossa posição de autoridade. Satanás e seus demônios estão debaixo dos nossos pés. Nós, como igreja do Senhor, temos autoridade, poder sobre os demônios, sobre o diabo. Muitas vezes a gente vê e muitas vezes assusta quando uma pessoa cai possessa, e as pessoas ficam assim assustadas, né? Vê aquilo lá, muitas vezes a situação é feia, né? Mas Deus nos deu a autoridade de confrontar o adversário numa situação dessa, repreender ele, expulsar ele e promover libertação na vida de uma pessoa que está escrava do diabo. Não é pela nossa força não, igreja. Eu lembro que a primeira vez que eu expulsei um demônio, eu fiquei tão contente. Eu era novo convertido, e antes do culto nós estávamos fazendo uma reunião com os irmãos, vinham pessoas que eram convidadas numa sala da igreja. E aí, em um determinado momento, um dos jovens caiu possesso. E aí todo mundo que estava lá, tinha umas 10, 15 pessoas, né? Um olhou para o outro, o que a gente faz? Era tudo novo convertido. Eu falei: Jesus, é agora então. E aí eu comecei a orar, comecei a repreender, nunca tinha feito isso na minha vida. E aquele demônio que estava lá, ele começou a ser neutralizado, começou a ser repreendido. Já no começo já não estava fazendo mais aquele escarcéu todo, né? Ficou quietinho. E aí nós oramos, falamos assim: em nome de Jesus, sai dessa vida. E aí ele saiu, e o jovem foi liberto, e ele se converteu. E aí eu saí daquela reunião, eu falei: Deus, eu saí